Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente, essa semana, esse dia lindo aqui nessa cidade maravilhosa que eu amo tanto, que é Mogi das Cruzes, para darmos início ao segundo capítulo da série Lembranças, que conta a história da minha vida. Mas antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês, todos aqueles que assistiram e que curtiram, comentaram e que compartilharam toda essa história bonita e tudo isso, e tantas pessoas assistiram. Eu tive o prazer de rever, de falar com pessoas que eu não via desde a minha infância, desde essa época aí. E é esse o intuito, é que todos vocês, é que todos nós comemoremos esse início juntos e comemoremos os meus 25 anos juntos, todos nós, desde o início. E nós estamos nos anos 80, no meio dos anos 80 ali. E só quem viveu essa década mágica pode se lembrar do quanto foi gostoso viver aquele período. E foi a minha infância, do início à minha pré-adolescência, eu vivi os anos 80 e eu pude presenciar muita coisa. Foi a década dos exageros, do descobrimento, dos cabelos todos pintados, das roupas, aquelas roupas todas extravagantes. Também foi dos anos 80 a explosão do rock brasileiro. Então o rock brasileiro explodiu ali, quem não se lembra das bandas Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, quem não se lembra dos Titãs. Então, para todos nós crescemos vendo todas essas bandas e tantas outras, né, dos anos 80. E Mogi também, nos anos 80, tinha toda uma passagem peculiar. Mas foi a partir dos anos 80 que a minha história na música começou. E finalmente eu ingressei na Escola Estadual de Primeiro Grau Professora Lucinda Bastos. Que sonho que foi entrar naquela escola, que período maravilhoso que eu vivi. Os primeiros anos, o primeiro ano ali, né, na escola, com os meus amigos aí, e as fotos que estão passando aí, você provavelmente vai se rever aí. Eu me lembro da minha primeira professora, que foi a professora Nadir. Alô, professora Nadir, ou os parentes da professora Nadir. Espero que vocês possam assistir essa homenagem. Um beijo para a senhora. Foi a primeira pessoa que me alfabetizou de verdade. E a professora Nadir depois veio a ser diretora, né? E a todos os meus amigos dessa época, um abraço para todos vocês. Foi bom ter convivido com vocês nessa época, que foram meus amigos. E eu sendo aluno agora, oficialmente aluno da Escola Lucinda Bastos, eu poderia participar da fanfarra. Mas eu ainda via, né, a fanfarra dos tempos do meu irmão, que foi a primeira, na verdade, a primeira formação, a primeira fanfarra da Escola Lucinda Bastos. Tiveram apenas 12 componentes, com o instrutor, o professor que era jovem na época, Ricardo Bonvenuto, irmão do maestro e meu amigo Marcelo Bonvenuto. Alô, Ricardo Bonvenuto, essa homenagem é para você. Eu não fui seu aluno, mas eu via o seu trabalho, eu acompanhava a fanfarra desfilando nas ruas do bairro. Eu sei que vocês foram inclusive para Bragança Paulista para um campeonato. E por que eu sei tudo isso? Porque o meu irmão participava. Meu irmão foi a minha maior inspiração, porque ele levava a corneta para casa. E eu ficava babando naquela corneta lá de vontade de participar. Então foi através disso que eu quis ingressar na fanfarra e finalmente eu consegui. Como que eu consegui ingressar na fanfarra? Falando e pedindo para o professor, para o segundo professor e o meu primeiro professor, o Walter de Paula, regente de fanfarra, que está nativa até hoje. O Walter é um patrimônio da nossa cidade, é um patrimônio das fanfarras de Mogi das Cruzes, e foi ele que me deu a primeira oportunidade. E eu fiquei muito feliz naquela época. E logo veio o 1º de setembro. Foi o primeiro desfile que eu pude participar, que é o desfile cívico da cidade, que acontece todos os anos, e por muitos anos eu participei de desfiles cívicos na minha cidade, desfilando como aluno e como professor. E o primeiro desfile foi maravilhoso, vocês estão vendo as fotos aí, todos os meus amigos, todos os meus companheiros da época, e não tinham muitas fanfarras na época era a fanfarra do Laurinda também, em Mogi, que na época ainda era fanfarra. Mas o tempo foi passando e aí vieram as apresentações.
que foi a primeira em Biritiba Mirim, nós fomos nos apresentar em Biritiba Mirim, e alguém passou mal, que eu não me lembro quem. Se você se lembra, coloca aí. Que o Walter, de maneira muito responsável, pediu para que o motorista do ônibus levássemos todos lá para o hospital, lá para o posto de saúde lá de Biritiba Mirim, ou para o centro médico de Biritiba Mirim. E enquanto a nossa amiga lá não tomou o medicamento, a gente não saiu de lá. Eu me lembro muito bem disso, foi em Biritiba Mirim, e alguém passou mal. Então se você se lembra aí, ou se foi você que passou mal, pô, coloca aí quem foi, tá? E a outra apresentação, que foi inesquecível, foi quando a gente foi tocar na festa do Peão de Boiadeiro. Quem se lembra desse dia aí, foi quando a gente foi estreando o nosso primeiro uniforme. Todo uniforme azul, que tinha meio que um babador branco aqui, e nós tínhamos uma barretina. Essa barretina, eu acho que foi feita inclusive pelo Walter e por alguns professores da escola, Lucinda Bastos. Naquele dia choveu muito no dia da apresentação. E a barretina derreteu na cabeça da gente. Começou a escorrer, a gente tocando e vendo, sentindo todo aquele caldo azul manchando tudo. Mas foi maravilhoso. Então, Walter, muito obrigado, muito obrigado. Você foi o meu primeiro professor, você foi o primeiro que me ensinou valores importantes e que me deu a primeira corneta de toda a minha história. Foi o primeiro que me deu a oportunidade na música. Deus abençoe você, Walter. Obrigado. E aí, terminando a fase do Walter, veio a segunda fase da fanfarra que eu participei. E aí não mais com o professor Walter, mas agora com um novo programa do governo do estado que incentivava o trabalho de música, o ensino de música nas escolas, que foi o Profic. Então quem viveu essa época, os professores da época, se lembram com muito carinho dessa época do Profic. E aí veio a professora Cida Pérez, minha professora, uma professora querida que eu tive, que nós tivemos nessa fase, que veio desenvolver o trabalho de música através do Profic. E junto da professora Cida Pérez, o meu irmão Gastão veio também para ajudar. E o meu irmão tinha sido aluno da fanfarra na primeira formação, veio dessa vez como instrutor, veio ajudar na formação, veio ajudar a professora Cida Pérez. E os dois juntos fizeram um trabalho maravilhoso. Nessa época também, os desfiles cívicos haviam sido cortados, não tinha mais desfile cívico na cidade. E aí por 2 anos nós fazíamos as apresentações no próprio bairro. E quando aconteciam? Nos desfiles de 7 de setembro, na data de 7 de setembro. Nós fazíamos desfile no bairro e era muito gostoso. Por quê? Porque naquela época havia o interesse, o povo lá do Conjunto Santo Ângelo, eles saíam para a rua, eles saíam para assistir. A fanfarra desfilava no conjunto inteiro, nas principais ruas lá do Conjunto Santo Ângelo. E você que está participando aí, você que está se vendo aí, você se lembra disso, foi muito gostoso. E vocês que assistiam a fanfarra na época, e vocês estão podendo assistir aí, vocês se lembram que fase gostosa. E nós tivemos aí nessa formação já novos alunos, né? Alguns da primeira formação se mantiveram, mas foi maravilhoso. Então eu deixo aqui um abraço muito grande à senhora, professora Cida Pérez. Muito obrigado, a senhora é muito querida, segue até hoje sendo essa professora, essa educadora de todo o coração, né, que tem vocação para isso. Segue até hoje ensinando as novas gerações. Eu quero agradecer também aqui muito o meu irmão Gastão, que me deu essa oportunidade, além de tantas outras. Gastão, obrigado, você ajudou muito a fanfarra nessa geração. Primeiro você foi aluno e nessa geração como instrutor, como formador da gente. Muito obrigado a todos vocês. Nessa época a escola era dirigida pela dona Nelly. Quem lembra da dona Nelly? O pessoal que não gostava dela, porque ela era brava, né? Mas ela era muito legal. Então essa foi a segunda fase da fanfarra. Inesquecível. E aí, finalizando a fase da professora Cida Pérez com o meu irmão Gastão, veio a terceira fase da minha participação na fanfarra Lucinda Bastos, que foi com a chegada do sargento Abraão, do professor Abraão. Gente boa demais, foi um professor que marcou a nossa vida ali, né? A minha vida marcou muito, de toda a nossa geração da fanfarra naquela época. E o Abraão veio com uma proposta
com a proposta do ensino de partitura mesmo, né? Então, através do Abraão foi quando eu comecei realmente a conhecer música por partitura, música por música mesmo, né? E o Abraão, ele nos deu muitas oportunidades. A mim e a uma leva de garotos da época lá do Santo Ângelo. Por quê? Porque ele nos apresentou e nos levava nos ensaios da banda da Polícia Militar. Ele era membro da banda do 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes. E a sede da banda era lá no Conjunto Santo Ângelo, lá no sanatório, lá no Hospital Santo Ângelo. E nós íamos para lá todos os dias. Eu, o Ricardinho, o Fernando, uma galera, e a gente ia para lá todos os dias de manhã. A gente assistia os ensaios, às vezes eles tinham lá formações, aulas de teoria, a gente tinha aula com todos eles. O Abraão, nesse intermeio aí, ele ensinava pra gente, falava, olha aqui, acompanha a partitura com a gente. Ele era saxofonista, ele é saxofonista, e ele ensinava muito. Então a gente começou a ter contato com a banda da polícia, a gente viajava junto com eles. Eles tinham, assim, foi uma época muito gostosa e de muito aprendizado para nós. E eu queria deixar referência aqui a todos vocês, policiais, que nos passou valores importantíssimos, valores morais, valores de disciplina, de família, de conduta, de princípios de que um homem precisa ter na sua formação. Nós aprendemos tudo isso. Eu sou muito grato, porque como eu não tive um pai na minha formação de homem, de caráter, de conduta, todos esses policiais, Fagundes, Sabino, o Osvaldo, meu amigo, que dessa época já fazia parte da banda da polícia, Lorival, Bueno, Trovão e um outro que eu gostaria muito de agradecer aqui também, que foi junto com o Abraão lá ajudar a gente na escola, que foi o Josuel, clarinetista. Josuel, muito obrigado. Eu nunca mais tive contato com você. Então, se você estiver vendo esse vídeo, se alguém puder falar para o Josuel desse vídeo, Josuel, muito obrigado. Eu aprendi muito com você. Você nos deu também a capacidade de aprendermos a ler partitura nessa época. Então, essa é a minha homenagem a você, Abraão. Abraão, muito obrigado. Você foi muito importante na minha vida, não só na música, mas na minha formação como homem. Você me deu base de sustentação, base cristã, inclusive, base de homem. Você me ensinou princípios valiosos que foram importantes na época, que serão para a minha vida toda. E hoje eu passo para os meus filhos e que passo para os meus alunos também. Abraão, obrigado, obrigado e obrigado. E terminamos o segundo capítulo da série Lembranças. Vocês têm gostado até aqui? Você viu o tamanho da história? Você viu quanta coisa a gente tem para mostrar? Quanta coisa a gente tem para contar? Essa foi a história da minha vida, da primeira parte da minha vida. Agora, na semana que vem, nós temos um compromisso marcado porque eu vou começar a contar a minha história dos 25 anos de carreira, que é o motivo desse quadro, que é o motivo de toda essa história. Contar para vocês, levar para vocês, lembrar com vocês dos melhores momentos e dos grandes momentos da minha história, da minha carreira e tudo que foi construído, tá? Nós vamos mostrar toda a luta que foi feita, que eu tive para descobrir tanta coisa, para criar tanta coisa e tantos projetos, tá bom? Então eu agradeço até aqui a presença de todos vocês, agradeço a todos vocês que têm curtido, comentado, compartilhado, tantas pessoas que eu não vejo há tantos anos, marcando, compartilhando, comentando, me mandando mensagens. Eu estou muito feliz com tudo isso e vamos continuar nessa onda de descobrimento, nessa onda de enviar para as pessoas as nossas lembranças. Você fez parte disso e vai continuar fazendo parte disso, porque a partir da semana que vem muita coisa tem para acontecer ainda, muita gente tem para aparecer ainda e nós vamos lembrar juntos e comemorar juntos de tudo isso, tá bom? Então, até semana que vem para o terceiro capítulo da série Lembranças. Deus abençoe vocês. Até lá.